Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Nesse dia, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 13 do livro Conselhos para a Igreja. Nós lemos assim: nas Escrituras, milhares de gemas da verdade se encontram ocultas para o pesquisador superficial. Jamais se esgota a mina da verdade. Quanto mais se estuda a Bíblia com coração humilde, tanto maior será seu interesse, e tanto mais sentirá a impressão de exclamar com Paulo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Cristo e sua palavra estão em harmonia perfeita. Quando recebidos e obedecidos, abrem um caminho seguro para os pés de todos quantos se dispõem a andar na luz, como Cristo na luz está. Se o povo de Deus apreciasse a sua palavra, teríamos um céu na igreja, aqui na terra. Os cristãos estariam ávidos, famintos de pesquisar a palavra. Impacientes, esperariam o momento de comparar textos com textos e de meditar sobre a palavra. Estariam mais ávidos da iluminação da palavra do que ansiosos pelo jornal matutino, revistas ou ficção. Seu maior desejo seria comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Em resultado, sua vida se amoldaria aos princípios e promessas da palavra. Essas instruções seriam para eles como as folhas da árvore da vida, ou como uma fonte de água que saltaria para a vida eterna. Chuvas frescas de bênçãos lhes refrigerariam e revigorariam o espírito, levando-os a esquecer todo o trabalho e canseira. Seriam fortalecidos e animados pelas palavras da inspiração. Em sua vasta série de estilos e assuntos, a Bíblia tem algo para interessar a todo espírito e apelar a cada coração. Encontram-se em suas páginas as mais antigas histórias, as mais fiéis biografias, princípios governamentais para a orientação de estados, para a direção do lar, princípios estes que a sabedoria humana jamais igualou. Contém a mais profunda filosofia, a poesia mais doce e sublime, mais apaixonada e patética. Os escritos da Bíblia são de um valor incomensuravelmente acima das preocupações de qualquer autor humano, mesmo considerado sob esse ponto de vista, mas de um objetivo infinitamente mais amplo, de valor infinitamente maior. São eles sob o ponto de vista de sua relação para com o grandioso pensamento central. Encarado à luz desse conceito, cada tópico tem nova significação. Das verdades mais singelamente referidas, acham-se envolvidos princípios que são tão altos como o céu e abrangem a eternidade. Dia a dia, você deve aprender alguma coisa nova das Escrituras. Pesquise-as como se buscasse tesouros escondidos, pois contém as palavras da vida eterna. Ore pedindo sabedoria e entendimento a fim de compreender esses santos escritos. Se isso fizer, você encontrará novas belezas na palavra de Deus. Sentirá que recebeu nova e preciosa luz sobre assuntos relacionados com a verdade, e a Bíblia será cada vez mais valorizada em seu espaço. As verdades da Bíblia, recebidas, erguerão o espírito de sua afeição às coisas mundanas e seu envelhecimento. Se a palavra de Deus fosse apreciada como deveria ser, tanto os novos como os adultos possuiriam
uma retidão maior, uma retidão interior, uma força de princípios que os habilitariam a resistir à tentação. Pais, se quiserem educar seus filhos para servir a Deus e fazer o bem no mundo, façam da Bíblia o seu guia. Ela expõe os ardis de Satanás. É a grande luz da humanidade, o reprovador e corregedor dos males morais, o que nos habilita a fazer distinção entre o verdadeiro e o falso. Seja o que for que se ensine no lar ou na escola, a Bíblia deve, como grande educadora, ter o primeiro lugar. Caso lhe seja concedida esta posição, Deus será honrado e por vocês trabalhará na conversão de seus filhos. Há nesse livro rica mina da verdade e beleza, e os pais terão de culpar a si mesmos se não o tornarem intensamente interessante para os seus filhos. Está escrito: foi a única arma que Cristo usou quando o tentador chegou com os seus enganos. O ensino da verdade bíblica é a grande e sublime obra que todo pai deve empreender. Em agradável e alegre disposição de espírito, apresentai aos vossos filhos a verdade, conforme foi falada por Deus. Como pais e mães, podereis ser lições objetivas para as crianças na vida diária, praticando a paciência, a bondade e o amor, atraindo-as a vós. Não permitais que façam o que quiserem, mas mostrai-lhes que vosso trabalho é praticar a palavra de Deus e criá-las na doutrina e na admoestação do Senhor. Tende método no estudo das Escrituras em vossa família. Negligenciai qualquer coisa que seja de natureza temporal, mas tende a certeza de que a alma é alimentada com o pão da vida. É impossível estimar os bons resultados de uma hora, ou mesmo de meia hora cada dia, dedicada de maneira alegre e social à palavra de Deus. Fazei da Bíblia seu próprio expositor, reunindo tudo o que se diz concernente a um dado assunto, em tempos diferentes e sob circunstâncias várias. Não interrompais vossa aula doméstica para atender a pessoas que chamam ou as visitas. Se chegarem durante o culto, convidai-as a participar dele. Veja-se que considerais mais importante obter conhecimento da palavra de Deus do que alcançar os lucros ou prazeres do mundo. Se estudássemos diligentemente a Bíblia, cada dia, e com oração, veríamos diariamente alguma bela verdade em nova, clara e penetrante luz. Deveis fazer da Bíblia vosso guia, se quiserdes criar vossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Sejam a vida e o caráter de Cristo representados como um modelo que devem imitar. Caso errem, lede-lhes o que o Senhor disse em relação a idênticos pecados. A necessidade de constante cuidado e diligência nessa obra. O mau traço tolerado pelos pais, não corrigido pelos professores, pode fazer com que todo o caráter fique deformado e desequilibrado. Ensinai às crianças que devem ter um coração novo e que novos gostos devem ser criados, novos motivos inspirados. Devem ter o auxílio de Cristo, devem familiarizar-se com o caráter de Deus, segundo é revelado em sua palavra. É uma pena, mas a fonte deixada por Deus para o nosso crescimento espiritual, para o aperfeiçoamento de nosso caráter, para a nossa educação para a vida eterna, tem sido frequentemente negligenciada. Nós temos trocado a Bíblia pelas coisas desta vida, pelos interesses, literaturas, diversões, cuidados dessa existência. A palavra de Deus é para nós, muitas vezes, motivo de cansativo enfado. Nós começamos a ler a Bíblia e frequentemente desistimos. A nossa mente está mais interessada nos contos, das fábulas, das minisséries, das circunstâncias,
nas notícias, nas informações que este mundo nos traz, e nós perdemos de vista a riqueza que vem dos céus. A Bíblia não nos foi dada por acaso. Ela é a rica mina de Deus, onde nós podemos encontrar e extrair dela as mais ricas gemas e preciosas verdades que nos enriquecerão não apenas para a vida eterna, mas para essa existência. Se aprendemos a buscar a Bíblia como nossa prioridade, se colocarmos a Bíblia como o livro de primeiro interesse no nosso lar, se a estabelecemos como base da educação de nossos filhos, eles serão pessoas mais equilibradas, mais felizes e mais preparadas, não apenas para obterem sucesso nesta vida, mas, acima de tudo, para experimentarem a vida eterna, quando nosso Senhor Jesus Cristo aparecer nas nuvens dos céus com poder e grande glória para nos levar para o lar que Ele está preparando para todos nós. É interessante, mas cada vez mais as pessoas estão interessadas em livros que falam da Bíblia e preferem ler comentários terceirizados ao invés de lerem a própria palavra de Deus. Parece que a interpretação dos homens tem mais valor e mais poder na mente das pessoas do que as próprias palavras de Deus. No entanto, a Bíblia não deveria ser substituída por nada. Comentários bíblicos são interessantes e podem acrescentar informações e conhecimento, mas esses comentários devem ser sempre lidos em acréscimo e não em substituição àquilo que a palavra de Deus nos apresenta e nos revela. Hoje, a vida tem se tornado extremamente artificial. As pessoas estão ávidas por movimento, por imagens, por cores, por sons que pululam diante dos seus olhos, à frente da sua imaginação. Não encontra-se mais prazer em tomar a Bíblia, assentar-se com calma, num lugar tranquilo, solitário, e ouvir a voz de Deus falando ao Espírito de maneira poderosa e insubstituível. Como filhos de Deus, precisamos aprender a amar o livro do Senhor. Como igreja, precisamos aprender a voltar para a Bíblia, a voltar a dedicar tempo à sua leitura, a dedicar interesse em torno dela, tanto particularmente quanto em família. Devemos, como família, na medida do possível, dedicarmos o tempo diário para juntos estudarmos a palavra de Deus e crescermos no conhecimento de Jesus e na fé que nos prepara para a vida eterna. A Bíblia é a luz de Deus, é a lâmpada que nos guia no caminho. A Bíblia é o conjunto de informações que Deus nos deixou para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. É o caminho para o crescimento na fé e para o preparo para a vida eterna. É o meio que Deus nos deu para nos tornarmos a cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. A cada dia que passa, aumentam o número de igrejas, mas ao mesmo tempo diminui o número daqueles que gastam tempo na presença do Senhor, mantendo comunhão com Ele através da sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor implante no nosso coração o desejo de estudar a sua palavra, de amar o seu livro santo. Mas não se esqueça, esse desejo não nasce por acaso. Ele é resultado da busca, é resultado da vontade, é resultado da decisão particular, pessoal, de priorizarmos a Deus acima de qualquer outra coisa. Que Deus seja a fonte da nossa alegria. Que Deus seja o nosso desejo mais profundo. Que a sua palavra seja um anseio mais forte do nosso coração.
e que nós gastemos, acima de tudo, tempo ouvindo a voz de Deus a nos falar, a trabalhar conosco, a transformar o nosso coração, a mudar a nossa vida, a partir da revelação do seu próprio caráter, apresentada de maneira inquestionável e inconfundível pela sua palavra revelada. Que a Bíblia seja a nossa alegria, que a Bíblia seja o nosso alimento, que a Bíblia seja a nossa bússola diária, que a Bíblia seja o estímulo para nos prepararmos para a eternidade e para vivermos uma vida aqui mais feliz e mais agradável ao nosso Pai Celeste. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.